Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado por isso, viu? Estou muito grato. Outro sim, a senha do canal. O irmãozinho 7969. Se digitar nessa senha no YouTube, vai aparecer uma foto pequena do irmãozinho embaixo do seu celular à direita, você clica nela, abre uma maior em cima, você clica nela e já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão. Não pertenço a nenhuma denominação, tá? Sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, onde Jesus está e o que ele pode fazer por você, por mim e por toda a humanidade. Esse é meu propósito aqui, viu? Outro sim, esses versículos que eu estou fazendo vídeo, aqueles que estão em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá? Este é o meu propósito aqui. Quem é Jesus? Eu quero falar para você para ficar gravado, para que você possa ficar sabendo sempre quem é Jesus. Jesus é Deus, Jesus é criador do universo. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Tudo. Não existe nada criado por ninguém. Quem criou foi o Senhor Jesus. Tá? Deus criou tudo por seu Filho, que é o mesmo próprio Deus, tá? Para o Senhor Jesus. Jesus é o nosso Criador. Lá no começo da Bíblia está escrito assim: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Você vê que é uma coisa que precisava ser ensinada para nós todos os dias. Nós somos a semelhança de Deus. Por quê? O nosso corpo é carne, tá? É a semelhança do nosso pai e da nossa mãe. Mas o espírito que está dentro, que é a vida, é dele. É só para você ter ideia. Coisinha simples. E às vezes fica falando e batendo, que nem goteira caindo no mesmo lugar, né? E não sai do lugar. A gente precisamos desenvolver isso aí e saber. Ah, então Jesus está dentro de mim. Quando eu olho no espelho, estou vendo aquela pessoa bonita, ou que seja um homem, um rapaz ou uma moça bonito, é o Espírito Santo que está ali, por isso que ele está bonito. É isso mesmo. Se aquele espírito sair dali, o corpo está morto. Não tem corpo bonito, não tem pessoa bonita, não tem nada. Aquela fisionomia alegre, contente, aquilo ali é o Espírito Santo do Senhor que está fazendo, tá? Então, isso aí é quem é Jesus, tá? Agora, onde ele está? Ele está dentro de mim, dentro de você. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 16. Que está dizendo, nós somos um santuário de Deus. Então nós somos feitos para guardar o Espírito Santo de Deus. Você santuário. Para isso que nós fomos feitos. E muitas vezes nós não sabemos disso, fazemos coisas erradas e vamos enfiando o nosso corpo naquela coisa errada. Quer dizer, colocando Jesus no negócio errado. Mas Jesus sabe que nós não sabemos por que aquilo está acontecendo. Porque nós não sabemos. E se nós saber exatamente o que está acontecendo, nós não iríamos fazer a coisa errada com o nosso corpo, que é o Espírito Santo de Deus está dentro dele. Como você vai fazer? Levar Jesus para um lugar errado? Um exemplo só que eu vou dando, tá? Você vai... um exemplo assim, exemplo, tá? Você vai fazer um tráfico de drogas, você vai levar Jesus para isso aí? Espécie nenhuma. Você vai prostituir, você vai levar Jesus para uma coisa dessa? Você faz isso porque você não sabe. Se você soubesse, você não faria. Porque todo mundo tem um juízo perfeito. Como é que eu vou colocar Jesus numa coisa que eu sei que ele rejeita sempre, mesmo nas escrituras está rejeitado esse tipo de coisa, eu vou colocar Jesus lá? De jeito nenhum. Eu estou fazendo uma negociata errada, eu não vou levar Jesus, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Se Jesus está lá, Jesus está aqui, eu vou fazer isso de que jeito? Eu não posso fazer, porque Jesus é santo. Agora, não, eu vou trabalhar honestamente, aí eu quero ser uma tal coisa, um empresário, um advogado, um doutor, mas eu vou estudar, mas eu não consigo, eu vou pedir o meu Senhor e ele vai me ajudar e eu vou aprender. E vai mesmo. Só ir lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, e pedir para ele, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com Jesus aquilo que você precisa falar. Ele em secreto, secretamente, ele te ouve e te conceda. Por que secreto? Porque ele tem espírito. Você está falando diretamente com ele está dentro de você. Você não precisa estar gritando aí, desesperadamente, não. E nem falando para o homem, eu ganhei tanto uma benção, não sei o quê, não. Você tem que falar para Jesus.
Vai lá para o teu quarto, fala lá baixinho com ele. É só ele que precisa saber. É ele que te ajudou. Por que que o outro precisa fazer? Saber. O outro que quer saber, ele, o irmãozinho ali está abençoado, né? Vou ajudar a participar da benção dele. É isso aí que eles fazem, tá? É o que existe aí, ó, no mercado aí. Você divulga lá que você ganhou uma benção. Vamos participar da benção do irmão também. É por aí o negócio. Deus te dá uma coisa e você está dividindo com o homem achando que está dividindo com Deus. Então, essa é uma das coisas que você sabe quem é Jesus, aonde que ele está e o que ele pode fazer por você. Só que quando você fazer o seu pedido para o Senhor, você terminar, você só fala uma palavrinha mágica. Meu Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar, porque Ele é santo e nós somos humanos pecadores, viu, meu irmão? Só para esse detalhe aí. Eu quero trazer você aqui no versículo da Bíblia aqui, para que nós possamos meditar. Não sei que é as maravilhas. Esse aqui é fera, hein? Olha aqui, esse aqui está em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 8, que diz assim: não teria crucificado o Senhor da glória. Oh, benção, hein? Isso aqui quer dizer os nossos amigos lá no primeiro século, né? Que aconteceu crucificar o Senhor Jesus, tá? Que diz assim, ó, no versículo 8, tá? O qual nenhum dos príncipes deste mundo compreenderam, porque se tivessem compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Isso aqui está falando lá do sacerdote, eram os príncipes, rei, né? Na época lá do que crucificaram o Senhor Jesus. Então, quer dizer, se ele soubesse, saber, aqui essa palavra aqui, no meu entender, não está correta, tá? Porque a Bíblia está dizendo que os profetas tudo anunciaram que Jesus era o Messias esperado da nação. Então, quer dizer, não estava oculto, não. O que estava oculto, na verdade, é que Jesus era pobre e o rei Herodes, que era o rei Herodes da época, tetrarca, tá? Então era rico. Então essa era a diferença. Tinha muito dinheiro, que não sabia de onde que gastar, né? Para gastar. E o outro era um trabalhador, que era Jesus, um carpinteiro. Então, deixa crucificar isso aí. Vai fazer o que para nós aí? Não está mantendo aqui nossa barriga, né? Mantendo nós com dinheiro que está pagando, que era o rei Herodes, no caso, que tinha muito, né? Então, é o que acontecia aqui, ó. O rei da glória crucificado, que era quem? O sacerdote era os pessoal que era treinado para estar lá para defender Jesus, né? Mas entregaram Jesus. E aqui o texto está dizendo que eles não sabiam. Não sabia. O texto diz, mas se você vai lá nos profetas, você vê que ele sabia. O evangelho de Pedro, o evangelho era para conscientizar eles que o Nazareno era o Messias esperado da nação, que foi profetizado pelos profetas. Tá? É o Evangelho de Pedro. Você pode analisar que ele sabia, mas não deram ouvido porque era pobre, né? Mas dá. Mexer com o pobre. Se eu estou com o bolso cheio, a barriga cheia, eu vou lá a caminho. Hoje não é assim. Você fala, Jesus está ali acima, mas é mais pobre? O nego já pensa 2 ou 3 vezes, vai lá assim, não vai mais do que isso, já até esquece. E pensa no outro lá, onde que eu posso ganhar um dinheiro em cima, encher o bolso, me dar bem, comprar um carro, não é isso? A carne, alimentar a carne, esquece do espírito. É o caso que aconteceu aqui com os sacerdotes e os príncipes. Tá? Não foi nego baixo que nem eu, não. É gente alto. Aqui, o que está aqui nesse versículo, era lá na época dos sacerdotes, dos príncipes, rei. É esse que dava as ordens nessa parte aí, tá? E era tudo parte dos sacerdotes que fazia a obra do Senhor. Mas tudo negaram o Senhor. Que Jesus, não sei se você lembra, Jesus caminhando com os discípulos dele, ele falou, nessa noite todos me negarão. Todo mundo que já tá, de jeito nenhum, né, vai morrer junto com o Senhor.
aquela que ele falou com o Pedro: Pedro, antes que o galo canta 3 vezes, já me negou. Antes que o galo canta 3 vezes, eu já tenho me negado. É só porque Jesus sabia que ele era humano. Sabia que ele não resistiria à parte da morte com a vida que estava vivendo, que é a carne, tá? Ele não ia entender. Então é por isso que Jesus falou para ele, que não entendia. É que nem os príncipes ali, que falou que eles não entenderam. Por quê? Eles viram a parte da carne e a parte do espírito, aí eles não entenderam, porque não entendiam o espírito, tá, meu irmãozinho? Mas falado foi, mas só não entendia, eles preferiu a carne, que seria melhor para eles do que o espírito, tá? Então, por aí ficou mais fácil ir pela carne e perder a vida e ficar com a morte, no caso. Que é o caso deles lá, tá? É só um exemplo. Crucificar o Rei da Glória, que era Jesus. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.